Vamos lá. Eu queria muito falar sobre um livro que eu andei lendo nessas 2 últimas semanas, principalmente, mas eu tô com ele há mais de 1 mês e meio, né, mas que eu finalmente acabei ele nesse sábado, que é o Staff Engineer Path, da Tanya Reilly, né. Ele é um livro muito focado para quem tá entrando nessa etapa de staff ou para justamente quem tá querendo sair do nível de sênior e algo acima, mas que não quer virar um engineer manager, um tech lead, algo mais focado, que não é um especialista, mas que ainda continua sendo um contribuidor individual, mas ainda pensa no todo, tá? Queria muito compartilhar sobre as reflexões do livro e muito do que eu fui aprendendo com ele, tá? Basicamente, ele se divide em 3 partes. A primeira é a visão do todo, a segunda é a execução e a terceira é elevando o nível. Basicamente isso, tá? Nessa primeira parte ele tenta explicar ali que, principalmente, o staff engineer, ele tem que ter a visão do todo. Embora ele continue sendo um contribuidor individual, ele não tem um backlog definido por alguém, necessariamente. Isso é uma das coisas que parece meio esquisito, mas não tem necessariamente alguém de produto passando tasks para ele. Ele vai encontrando tasks ao longo do caminho. Então, isso é uma das coisas, porque ele pode meio que flutuar por todos os lugares ali naquele círculo onde ele tá e buscar o que, que ele encontra de relevante para elevar o nível daquele todo, tá? Então, entra também num ponto de que o trabalho é invisível ainda é trabalho, então todo esse ponto de estratégia que ele vai passar escrevendo, discovery, continua sendo um trabalho e que talvez a principal coisa do staff é que ele é polimorfo. Então, onde ele precisar atuar, e foi importante, ele vai atuar. Não importa muito onde seja, o staff é alguém mais maleável. Por isso que tem uma diferença já do especialista, né? O staff ele acaba sendo mais maleável, ele consegue se encaixar em mais lugares. E, enfim, mas que isso é muito variável de empresa em empresa. Como falei, essa maleabilidade pode ser chapéus diferentes. Então, alguém mais arquiteto, alguém que vai dar mais suporte para a liderança, nessa extensão de liderança, né, que ele fala. Então, enfim, mais que aquilo. Durante crises, você ignora o escopo e o que der para pegar, você vai pegar para ajudar, porque é importante. E a segunda parte que ele fala nesse justamente na visão do todo são os 3 mapas, né? E isso daqui foi uma das coisas que eu achei mais política, que eu gostei bastante, mas enfim, ele fala dos 3 mapas para você se guiar na organização, né? O primeiro é o locators, acho que é mapa de localização, que é você saber o que cada pessoa faz. Então, algo meio que puro e simples, né? E aí você vai para o segundo mapa, que é o Topography Map, um mapa topográfico, que justamente você consegue fazer as conexões entre o que as pessoas fazem, mas como é o caminho para chegar até elas, qual que é a interação entre uma e a outra, são caminhos arenosos, são caminhos pavimentados, essa pessoa ela já tentou fazer alguma coisa que não deu certo, quem são as pessoas que podem bloquear coisas, quem não pode, quem pode te ajudar, enfim, é algo realmente uma visão mais política ali da interação entre os pares, tá? Acho que e equipes, tá? Porque a gente está falando aqui de pares, mas equipes também entram nisso. E o último seria o mapa do tesouro, né? Que é como você consegue chegar no objetivo mais geral da empresa, como você consegue chegar num objetivo de sucesso. Você tentar mapear, usar esses 2 mapas anteriores e outras coisas aqui do livro para você conseguir montar esse caminho do tesouro, tá? E aqui o terceiro capítulo é sobre justamente criando essa visão geral, né? Ele fala muito primeiramente sobre a visão e estratégia, ele apresenta até um certo case de uma empresa de meias, de matchmaking de meias, mas que justamente ele fala muito sobre a visão, que a visão meio que descreve o futuro que você pensa para a empresa, e a estratégia é puramente como você vai criar esse caminho, né? Como você. Na verdade, é o caminho, né? A visão é como você imagina e a estratégia é como você vai fazer isso. Então, é uma forma muito boa para você começar a pensar, por exemplo, na empresa daqui a uns 5 anos. Como que você conseguiria fazer todo esse caminho, né? É algo realmente a longo prazo, por isso que a gente está falando de big picture, né? Essa visão geral, assim. E até um certo ponto aqui, lendo minhas anotações, ele fala muito sobre comprar as batalhas certas. Então, se você tem uma estratégia que você acha que é muito relevante, que é muito importante, mas que você não vai receber apoio, talvez valha a pena você tentar repensar nela e usar de outra forma. Então, eu acho que talvez o grande pensamento desse livro é que ele é realmente muito político. Ele, embora você tenha um papel muito importante dentro da organização, o como você consegue jogar o jogo, ele
pode te favorecer bastante, ou também te bloquear bastante, mas você tem que saber jogar ele, tá? Inclusive, a próxima parte que eu falei era a execução, né? A parte 2 do livro é sobre execução. E aqui a gente entra em tempo finito. Então ele fala que cada projeto, cada coisa em si, pode ser definida em 5 recursos, por exemplo, que é energia, qualidade de vida, credibilidade, capital social e habilidades. Então, tudo que você for atacar, você tem que pensar nessas 5 coisas. Então, é uma coisa que vai te drenar muita energia, mas vai te dar talvez uma habilidade melhor, um capital social maior, talvez valha a pena. Ou talvez, por exemplo, alguém te pedir alguma coisa, mas essa pessoa talvez tenha uma credibilidade um pouco menor ou diminuir seu capital social, talvez não valha a pena. Então, são meio que 5 status de todas as tarefas meio que você vai fazer, ou que vão pedir para você, tá? Sobre toda a interação de todos os projetos. E aqui, quando tá falando inclusive de qualidade de vida, até quando vale a pena você talvez tirar, usar, fazer horas a mais em prol de alguma coisa que você acha relevante. Talvez ali o capital social. Então, você fazer um trabalho a mais porque você vai ser bem melhor visto, né? Então, enfim, achei bem interessante esse capítulo 4. E ele falou para tomar muito cuidado com o snacking, né? Que o snacking é basicamente você fazer tarefas muito bobas, muito fáceis para o seu nível, para você sentir que você está entregando mais coisas, mas não necessariamente elas são importantes. Então, por isso é aquilo que, de novo, falando sobre tempo finito, é conseguir usar ele bem, né? E até, inclusive, a última anotação aqui é de defender seu tempo. Então, basicamente, quando alguém tentar te empurrar, talvez alguma coisa que você acha que não vale a pena, você conseguir defender isso mostrando que você tem coisas mais importantes a fazer. Então, por isso é muito bom, muito importante, na verdade, você ser se você for para esse nível, você precisa ser bem organizado e ter bem linearizado sobre as coisas de importância na sua mente, tá? O quinto capítulo é liderando grandes projetos, tá? Então, o staff engineer já é uma pessoa que vai liderar projetos cross squad, enfim, que são maiores necessariamente que um ciclo pequeno. E como você consegue fazer isso de uma melhor forma? Talvez aqui as grandes anotações desse capítulo seja que ambiguidade é regra, né? Então, geralmente o staff ele vai lidar com muita incerteza. Ele não vai pegar projetos de escopo muito fechado. O escopo dele geralmente é pegar a bucha, né? Pegar uma bucha que ele precisa fazer o discovery, entender e, enfim, dar um jeito, tá? Porque é isso que é esperado do nível dele. Você conseguir receber buchas maiores, tá? Basicamente isso. E acho que aqui também entra bastante sobre força da escrita, fala bastante sobre RFCs, sobre ADRs. Então, basicamente, tudo que você for pensar de projeto, você ter isso muito bem documentado, você pedir ajuda de pessoas para revisar, ou você revisar o trabalho de outras pessoas, tá? Basicamente isso. E também sobre modelos mentais e glossário. Então, numa grande organização, dá para pensar que lugares diferentes podem ter nomenclaturas diferentes. Então, pode pensar que lead para o marketing e lead para o time de negócio, por exemplo, são coisas diferentes. Então, você conseguir fazer esse glossário para tentar unificar a sua comunicação com todas as pessoas, tá? Para que elas consigam interagir, por exemplo, nos seus documentos. Tá? Por isso que eu citei aqui sobre RFCs e, enfim, ADRs, porque isso vai ser extremamente importante para você fazer um projeto bem estruturado. E o capítulo 6 talvez seja um que foi muito curioso, porque eu falo que o livro é muito político, ele mostra muito disso, né? Que é o porquê nós paramos. E aí ele fala sobre vários tipos de bloqueio, porque você pode ser bloqueado por uma pessoa individual, por falta de budget, porque alguém não gosta de você. Enfim, você tem milhões de motivos para você ser bloqueado e como você pode lidar com essas formas. Mas ele sempre tenta ir do meio que você resolver sozinho, tentar fazer esse bloqueio ser mais fácil para a pessoa que precisa desbloquear. Ele dá muito exemplo de, por exemplo, um bloqueio por um botão. A pessoa só precisa fazer algo muito simples ali para você, para te desbloquear. Mas que talvez você não enviou talvez um formato que para ela é simples de fazer isso, ou ela não consegue ver dessa mesma forma, ou ela tem milhões de outras prioridades e você é só mais uma do que está no caminho. Como que você consegue facilitar esse trabalho, né? Ou se você, no fim de todos os quesitos, você não conseguir facilitar o trabalho da pessoa, conversar, aquilo que eu falei da credibilidade, o capital social entra muito nisso, porque às vezes você vai pedir alguma coisa que não estava planejada para a pessoa e ela vai ter que priorizar isso na frente ou não,
né? Ou vai conversar com alguém de produto para tentar priorizar também. E se nada der certo, aí você aciona o Big Boss, você chama alguém de nível acima e tenta resolver. Mas é sempre a última coisa que ele tem que explicitar. Como você é um staff engineer, meio que é esperado que você consiga resolver também desbloqueios, né? Basicamente isso. E o último, a última parte do livro é sobre elevando o nível. Então, talvez aqui a primeira parte, né, o capítulo 7 é você é um modelo. Agora, desculpe. E isso ressoou bastante em mim, principalmente, porque eu desde sempre, não vou falar desde sempre, mas há mais de 5 anos, por exemplo, falam que quando eu estudo fora do trabalho, faço muitas coisas além, que eu fico sempre fazendo isso, meio que as pessoas se sentem pressionadas a fazer isso. Eu já tive liderados me falando isso. E isso me ressoou muito porque eu quero que as pessoas vivam de uma forma saudável. E se talvez eu esteja demonstrando que isso não é saudável para mim, eu tô meio que errando, né? Mas que basicamente é pensar que você é esse modelo agora. Então, tudo que você faz é meio que um grande espelho do que seria o mais ideal, porque talvez dentro daquele contexto você é o mais sênior dos contribuidores individuais, né? Enfim, mas aqui ele também fala muito de vulnerabilidade tática, então acho que esse ponto ele é muito importante para principalmente júniors. Então você fala, ó, cara, eu não sei sobre esse assunto. Você como staff, você fala que você não sabe sobre aquele assunto. Você abre brecha para que o júnior fala, pô, esse cara, ele também não sabe. Ele mostra que ele não sabe. E aí ele pode entender que mesmo alguém de mais alto nível, técnico no caso, pode ter pode ter dúvidas, pode ter questionamentos. E é sobre isso, né? Lancei essa brava aqui, mas é sobre isso, né? Então, você dá esse ambiente confortável para as pessoas questionarem ou pedirem ajuda, porque no fim todos estamos no mesmo barco, né? Enfim, também está falando para otimizar sobre otimizar para a manutenção e não sobre a criação. Então, os projetos serem já pensados ali, você conseguir, né, movimentar todo o time em prol disso, para que a manutenção futura seja mais simples. Então, não necessariamente você vai querer entregar rápido, você vai querer ter o menor custo global de operação, sabe? Que a manutenção seja mais simples lá na frente, porque criar rápido, manutenção é difícil, né? E aqui a última coisa desse capítulo é basicamente que o que você faz vira padrão. Então, meio que tudo que você faz é meio que visto como talvez a coisa mais ideal. Então, o que eu falei, você é o modelo. Então, se você celebrar que talvez uma entrega ali de código é o ideal, você talvez não vai estar dando a mesma visão de que, por exemplo, você entregar que quando o cliente receber e estiver usando, você celebrar naquele momento apenas, aquilo é o ideal, né? Então, você é uma pessoa que está um pouco mais na intersecção de negócio, tentar mostrar mais essa visão de negócio também para o time de tecnologia, o que é algo um pouco mais incomum quando você está nos níveis mais de contribuidor individual, mas que é extremamente relevante. E aqui, as duas últimas coisas, é o capítulo 8, que é boa influência sob escala. Então, ele fala muito sobre os 4 tipos de influência, né? Que é justamente conselho, ensino, guardrails e oportunidade e patrocínio, né? Então, basicamente, são as formas que você tem de influenciar as pessoas, e que são mais ou menos essas 4 formas, né? Só que elas têm divisões meio que entre, por exemplo, um conselho individual, um conselho para um grupo e um conselho meio que, deixa eu pegar um nome, catalisador, que você muda a organização. Então, o individual, basicamente, você vai ensinar uma pessoa, o grupo, literalmente pensa num squad ou um grupo, né? E o catalisador é que você consegue fazer uma mudança cultural. Então, que outras pessoas consigam começar a fazer mudanças sem você estar lá, tá? Ele fala muito principalmente que você deve começar do primeiro nível. Então, todas essas 4 formas aqui você tenta começar do nível ideal, do nível inicial, né, que é individual, e você vai aumentando conforme você conseguir, mas que não necessariamente você precisa fazer em todos, tá? Às vezes você vai ser uma pessoa que vai focar mais em guardrails, para que as pessoas consigam evoluir, você vai conseguir fazer às vezes mais ensino, então, enfim, são formas diferentes, tá? Mas é basicamente isso. E o último capítulo, que é o que vem a seguir, What's Next, é basicamente como que você segue daqui para frente.
né? Então, você como staff engineer, você já chegou nesse caminho, você chegou nessa posição, o que que você faz para frente? E ele fala muito sobre você deve se manter como staff engineer ou talvez ir para liderança técnica. E isso é muito curioso. Ele falou muito sobre o teorema do pêndulo, que as pessoas costumam ficar 2 a 3 anos como contribuidores individuais e depois mudam para líderes e eles ficam fazendo esse pêndulo a cada 2 a 3 anos. E isso eu achei muito curioso, porque justamente eu vim da liderança e sendo um contribuidor individual, eu consigo ter muita empatia com o meu líder ou com todo o pessoal da diretoria, porque você já teve na pele deles recentemente. E da mesma forma, você estando do outro lado, né, quando você volta a ser líder, mas você tem todo o background de um contribuidor individual, você também tem a empatia de como que eles estão passando, né? Ressoou muito na época que quando eu era tech lead, chegou um momento que eu pedi para ser tech lead e gerente de produto, eu pedi para ser do time de atendimento, né, ao consumidor. E eu aprendi muito naquela experiência, para aprender um pouco de como funcionava, né? Eu fiquei uma semana fazendo isso, mas aprendi bastante e meu trabalho realmente foi muito melhor quando eu voltei para produto depois disso. Então, enfim. E aqui, as próximas coisas que ele fala muito é tipo, se eu devo sair do meu trabalho ou não, o que que me motiva no meu trabalho, porque tem vários sinais para ele te dá alguns sinais, né, que é hora de sair ou não, mas que principalmente o que te faz querer ir para o próximo nível. É você querer mais dinheiro, é você querer ter mais respeito, é você querer ter mais energia. Então, ele questiona primeiro a motivação, porque às vezes você não quer necessariamente o cargo pelo cargo, você quer por algum outro motivo, e isso que deveria ser seu guia. E ele apresenta milhões de opções, né? Porque você pode querer ser um principal, você pode querer literalmente criar seu próprio negócio, é, enfim, tem várias formas. Você pode inclusive negociar com a empresa para trabalhar menos, né? Que é uma forma diferente, mas achei muito interessante. E que meio que sair é sua última opção, porque a questão do staff é que ele ganha mais e mais força quanto mais tempo ele está no lugar. O staff recente, ele não vai ter o mesmo poder que o staff que está 2 a 3 anos, por exemplo, porque ele tem muito contexto. Então, o que você conseguir fazer de possível para se manter na organização, mas conseguir torná-la melhor, vai fazer seu trabalho, inclusive, ser mais significativo e mais importante. Então, foi tudo que eu aprendi sobre esse livro. Ele foi um livro extremamente importante para mim nesse momento de carreira. Consegui entender muito qual que é a diferença dele entre um especialista, um tech lead, um engineering manager, porque existem muitas carreiras depois que você sai da senioridade, que quer dizer, acima da senioridade, né? Por isso que ele fala que é staff plus. E me fez ver que ainda bem que eu saí da liderança, porque talvez exista um cargo onde alguém mais generalista pode performar bem, mesmo sendo um contribuidor individual, né? Então, não necessariamente sendo o maior cara do Kubernetes, mas se você souber muito sobre código, você saber muito sobre AWS, você saber muito sobre projeto, saber muito sobre produto, realmente o staff ele é alguém que consegue saber de muitas coisas e conseguir entregar por conta disso, né? Enfim, mas é isso. Aprendi bastante sobre esse livro. Esse vídeo vai ficar longo, mas acho que foi muito gostosinho de fazer, porque eu, inclusive, consegui consolidar muita coisa do livro que eu queria falar. Tá, então, com isso eu fecho todo o meu contexto sobre esse livro. E vamos pro próximo. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.